Olá, caros alunos. Eu sou o professor Wirley Munhoz e o nosso assunto é gestação prolongada. Espero que todos estejam bem e vamos tentar entender um pouquinho dessa situação que é a gestação prolongada. A gestação prolongada também pode ser definida como gestação pós-termo, é aquela que passou do termo. Então, para isso, nós precisamos entender o que é período do termo e o que é gestação prolongada. A definição é que quando a duração da gestação, calculada a partir do primeiro dia do último ciclo menstrual, ultrapassar ou completar 42 semanas, ou 294 dias. Então, nós consideraríamos o termo seria entre 37 a 41 semanas e 6 dias. A incidência da gestação prolongada é em torno, em média, mais ou menos de 10%. Ela tem uma variável de 5 a 15% de todas as gestações. Isso é um cálculo feito de forma mundial, mas em média em torno de 10%. Então, se nós verificarmos, não é uma situação tão rara assim, e às vezes pode acontecer. E qual que seria a causa, a etiologia da gestação prolongada? Infelizmente, ela é desconhecida, nós não sabemos ainda qual que seria a causa, não teria um fator praticamente único. Mas nós percebemos que existem alguns fatores associados. Dentre os fatores associados, tem os fatores maternos e os fatores fetais. Vamos falar primeiro dos fatores maternos. Nós verificamos que é mais comum nas primigestas muito jovens ou na idade materna avançada. Aí eu coloquei para vocês que seria o que? Os extremos. Quando a paciente é muito jovem, no caso adolescente, ou acima dos 35 anos, que ela já ultrapassou uma data, seria mais quando se fala gestação tardia, né? A gente utiliza, antigamente se falava gestante idosa, mas a palavra talvez chocasse um pouco, é uma gestação tardia, ultrapassou um período que seria melhor para ela engravidar. E uma coisa mais importante do que a idade, a gente verifica que é os antecedentes de gestação prolongada. Se ela teve uma gestação prolongada, existe uma grande possibilidade de ela também ter uma nova gestação prolongada. Baixas condições socioeconômicas também é mais frequente nessa população, mas existe um confronto aí em relação talvez a essa paciente não procurar numa época adequada o médico, fazer uma ultrassonografia no período mais adequado para tentar corrigir essa data, né? Ou às vezes ela não ter conhecimento e nem se lembrar muito bem da data da última menstruação. Existe um outro fator associado que chama inércia das fibras miometriais. O que seria isso? É um defeito na musculatura do útero que não desencadearia a contração por algum motivo. Eles acham que pode ser algum fator talvez genético, e às vezes verificaram que alguns casos que tinham gestação prolongada estavam associados à adenomiose. O que era adenomiose? Era tecido endometrial no meio do músculo. Isso foi verificado em alguns casos, mas não é uma coisa para todos os casos de gestação, mas em alguns casos estavam associados a isso. E a iatrogênica é o caso seguinte: às vezes a paciente tem um risco de parto prematuro e nós passamos algumas medicações para inibir contrações do útero. E de repente ela usa por um período muito longo durante a gestação e depois se retira quando estiver chegando próximo ao termo ou no termo para ver se desencadeia a contração. E por algum motivo essa paciente acaba tendo tanto efeito dessa medicação que a musculatura fica inerte e não acaba desencadeando contração. E nesses casos seria uma das causas seria iatrogênica. Tem um fator que também chama atividade placentária prolongada. A placenta ela tem uma característica, ela vai envelhecendo com o tempo. E ela começa em 0, a gente dá grau, né? 0, 1, 2 e 3. O que seria isso? Seria assim, pontos de calcificação visualizado através do exame ultrassonográfico. Isso o médico vai dando o grau. E para cada idade gestacional, ela vai apresentando um grau de maturidade, porque vai aumentando a calcificação na placenta. Só que por algum motivo existe algumas gestantes que essa atividade praticamente não acontece de uma forma corriqueira, ela não envelhece.
e acontece, ela não amadurece. E nesses casos, a gente associou que alguns casos que tinham gestação prolongada, parecia que a placenta não envelhecia e a sua atividade permanecia. Uma forma de a gente avaliar é através da calcificação, mas na verdade o que a gente observa é que talvez ela produza uma quantidade de hormônio que mantém a gestação e não desencadeia o trabalho de parto. A gente sabe que um dos fatores que desencadear seria a ocitocina, ela não produz ocitocina, mas alguma coisa interfere e a falta desse amadurecimento placentário, que a gente fala, né, talvez favorecesse uma gestação prolongada. Existem os fatores fetais, e um fetal que está muito associado é fetos anencéfalos, né? E existe um fator que remete a outros fetos, quando são anencéfalos, tem uma tendência a ter gestações prolongadas, justo naquela situação em que o feto realmente não é tão viável, né? O merágio não é viável, né? Se falar na verdade, né? Tem uma sobrevida praticamente de zero. E aí o que acontece? E você gostaria que nascesse logo, porque ia perdurar por um tempo tão grande dentro do abdômen de uma gestante, incomodando ela. Mas esses fetos geralmente se prolongam muito mais até do que 42 semanas. Nesse slide eu queria mostrar para vocês, além da incidência, seriam as complicações da gestação. Então nós sabemos que em relação a todas as gestantes, nós calculamos que em torno de 10% vai evoluir para a gestação prolongada. Mas o que nos importa isso, né? Sabemos que vai ultrapassar isso, é um fator de estresse para a paciente que está passando a data aprovada do parto. Mas existe um negócio que chama as complicações. E o que pode provocar complicações essa gestação? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas depois o que acontece? Nós sabemos que dessas gestações prolongadas, que seriam 10% de todas as gestações, só 10% vão apresentar complicações. É isso que nós sabemos. Então, praticamente a 1% de todas as gestações ainda vai ter uma gestação prolongada e vai poder apresentar complicação. Então, nós temos que estar atentos, nós temos que saber qual é esse grupo que vai desencadear alguma complicação. As complicações da gestação prolongada. Nós vamos citar as mais importantes aqui. A insuficiência placentária, o oligoâmio, que é a diminuição do líquido amniótico, emissão de mecônio, morbidade perinatal, macrosomia fetal e a mortalidade perinatal. Nós vamos falar individualmente cada um deles e explicar. Uma das complicações da gestação prolongada é a insuficiência placentária. Ocorre um processo que chama depósito de fibrina, calcificação e infarto placentário, morte de tecido placentário. Isso vai acontecer de uma forma muito lenta durante a gestação, e isso nós verificamos através do exame ultrassonográfico, que eu tinha falado já para vocês, que chama grau de maturidade. A placenta vai envelhecendo e a gente fala que vai grau de amadurecimento, que é 0, 1, 2 e 3 na ultrassonografia. E o que isso significa? Uma vez que a placenta está envelhecendo e ela está diminuindo o seu leito de troca, começa a ter passagem reduzida de nutrientes e oxigênio. E isso a gente verifica que vai acontecendo durante toda a gestação. E se a gente realmente, se o feto não nasce, não tem o parto, pode ter uma situação em que a oferta vai ser muito menor do que a necessidade para o feto, isso levando a um sofrimento fetal. Outra complicação que pode acontecer seria a diminuição do líquido amniótico. Nós falamos oligoâmia, que é a diminuição de líquido. Nós já sabemos que a partir da 40ª semana ocorre uma diminuição, e essa diminuição acontece em torno de 30% a cada semana. E o que acontece? Essa diminuição de líquido amniótico, o feto tem que estar
com uma quantidade satisfatória de líquido. E se de repente você diminuir demais, pode acontecer o quê? Compressão do cordão umbilical. E lembrar que o cordão umbilical é o meio de ligação entre ele e a placenta. E se essa comunicação sofrer compressões repetidas, podem também levar ao sofrimento fetal. Emissão de mecônio. Então, o que acontece? O feto já está tendo alguns sinais de sofrimento. E nesse caso, ele tem uma liberação do sistema parasimpático do trato digestivo. E ele começa a evacuar no líquido amniótico. E o que tem de importância nisso? É que o líquido amniótico misturado com o mecônio eliminado pelo feto, porventura no período do parto, se ele aspirar esse mecônio, se for uma quantidade pequena, poderia provocar uma pneumonia química para o feto. Lembrar que o mecônio nesse momento, que as fezes do feto não estão contaminadas, mas pode provocar uma reação química no pulmão, levando a uma pneumonia química. E se porventura esse líquido meconial for muito espesso, às vezes obstrui as vias aéreas, naquele movimento de respiração, de aspiração do feto ao nascimento. O que acontece? Pode obstruir as vias aéreas e levar ao comprometimento do feto. A morbidade perinatal. Então, o que acontece? Existe um processo em que o feto já está dentro do útero. Vamos imaginar essa situação. E que ele está recebendo menos nutrientes, porque a placenta já está envelhecendo e ela não tem a capacidade de transportar nem oxigênio numa quantidade necessária e nem nutrientes. E acontece nem líquido, então ele vai sofrer um processo chamado desidratação. Tá? Essa desidratação intraútero levando a uma hipovolemia. Então o que acontece? Lembra que as células vão estar mais concentradas, vai desencadear uma policitemia. E desse mesmo fato, vamos imaginar o seguinte: se os nutrientes não estão chegando para o feto, ele vai ter que absorver energia de algum outro lugar para sobreviver. E nesse momento que ele vai usar o quê? A energia que vem do quê? Da gordura corpórea que se formou durante a gestação. E tem um processo também de absorção da glicose hepática, que geralmente fica reservado logo depois do nascimento, para ele sofrer um processo de readaptação e começar a amamentar. Então ele pode ter um processo de hipotermia por uma diminuição da gordura corpórea e tem hipoglicemia por consumo da glicose hepática. Nessas imagens nós verificamos os pés, as mãos, a mão mais abertinha e uma descamação da pele pela desidratação. O que acontece? Essa é uma característica de um feto de uma gestação prolongada, que passou da data do período do parto mais adequado para o nascimento. Ela tem uma rugosidade dos pés e das mãos excessivas. E se você olhar a segunda foto dos dedinhos da mão e a pele, parece uma mão toda enrugada, parece até uma mão de um velhinho. Por quê? Aquela gordura que devia estar presente nessa mão foi consumida durante o período que estava dentro do útero. Por quê? Porque havia uma necessidade de captar energia de algum lugar para ele sobreviver. E utilizou a gordura do próprio corpo, tá? E aquela perninha mostrando uma descamação da pele, o que acontece. E nesse caso, geralmente forma uma penugem, e essa penugem já não tem mais, porque tem um processo de desidratação que aconteceu. Existe uma situação atípica, que a gente for imaginar. O que acontece? Em que a placenta não envelhece. Isso nós não sabemos dizer como que pode acontecer isso, mas existe essa situação. Então a placenta ela não vai amadurecendo conforme evolui a gestação. Ela permanece com uma função preservada e muito mais do que o necessário do que aquele período. Então o que acontece? O feto continuaria recebendo os nutrientes, continuaria recebendo uma quantidade de oxigênio satisfatória, quer dizer, a placenta não amadurece, ela não envelhece. E o feto continua recebendo como se ele tivesse ainda prematuro ou pré-termo, Então, nesse caso, passa tanto nutriente para ele, e como já passou a data do parto, já está com mais de 42 semanas, então, nesse caso,
continuam recebendo, e ele adquire um peso muito grande, geralmente mais de 4 quilos. E o que tem de complicação com isso? Ele está muito grande e na hora do parto não tem condições, às vezes não tem uma condições de passagem pelo canal de parto, ou passa com muita dificuldade, desencadeando uma distócia no trabalho de parto por adquirir um peso, chama macrosomia fetal. Isso daí chama macrosomia fetal. Isso às vezes pode acontecer. Então, chama esse quadrinho de baixo, chama atividade placentária, ela fica prolongada. Então, a placenta não envelhece no período adequado. Não é muito frequente acontecer isso, mas isso pode vir a acontecer. E a última das complicações, né, que seria a mortalidade perinatal, que seria a mais temida, né, que pode acontecer. Eu vou explicar um pouquinho para vocês nos próximos slides como que podem acontecer a mortalidade perinatal. Nesse slide nós verificamos que Seaford, em 1954, gravem essa data, ele já observava que alguns fetos que nasciam de gestação prolongada apresentavam algumas características, e dessas características eles verificaram que estava muito relacionado a risco de morte neonatal. Então ele classificou em estágio 1, 2 e 3. 1 seria aqueles sinais que eu mostrei para vocês. Vou só acrescentar mais alguns, né? Que seria, no caso, pele seca, descamação, dobras cutâneas, unhas longas, cabelos abundantes, escassez de lanugem e vivacidade excessiva. O que seria? É que o seu sistema nervoso do feto estaria tão desenvolvido naquele momento, porque já tinha passado um tempo, eles nasciam praticamente olhando para o ambiente, parecia que tinha uma vivacidade excessiva, tá? E o que seria o estágio 2? Seria as mesmas características, só que o feto estaria atingido de mecônio, que era aquele onde ele evacua no líquido amniótico e desencadeia o mecônio, e que seria um pouco esverdeado, que seria a característica. Às vezes, o estágio 3 seria a mesma coisa, só que seria um mecônio envelhecido, que chama mecônio, né, com a coloração amarelada, né, tinha até um nome chamado amarelo ouro, né, que fica aquele mecônio mais amarelado. E o que tinha de importância em relação a isso? Verificava-se que o seguinte, que o estágio 1 estava muito ligado com risco de mortalidade perinatal de acordo com a idade gestacional. Passando de 42 semanas tinha um risco, se chegasse até 43 semanas tinha um risco aumentado, e 44, que seria quase que impossível, mas às vezes poderia acontecer, aumentava muito o risco de morte. E o estágio 2 teria em torno de 35% de morte, que era aquele com as características do tipo 1, mas com mecônio. E o tipo 3, que é aquele amarelo ouro, né, que é o mecônio envelhecido, tinha praticamente quase que 100% de óbito, sendo 30% em torno antes do parto, que é morte natimorto seria, né, e 55% no trabalho de parto e 15% após o parto. Ele queria classificar dessa forma para vocês entenderem o seguinte, que dependendo das características do feto e a presença do mecônio, era um perigo realmente iminente associado a uma gestação prolongada. E isso que ele queria falar para vocês. Se fôssemos colocar no gráfico o índice de mortalidade perinatal de Seaford, nós verificaríamos pela essa característica dessa linha, desse gráfico em azul. Então se verificaria que depois de 40 semanas tem um acréscimo, né, de mortalidade perinatal. Mas isso mudou com o tempo. Isso era na década de 50 e na década de 70 houve uma melhora, que seria essa linha rosa. E o que aconteceu nesse período? Foi a descoberta de exames que ajudaram muito na vitalidade fetal, que é a cardiotocografia e a ultrassonografia. Eles conseguiam predizer se esse feto realmente estava evoluindo para o óbito e estava apresentando sinais de mortalidade fetal, né? Então eles indicariam uma antecipação desse parto, evitando que isso acontecesse. Isso foi um grande avanço na obstetrícia. De uma certa forma, verifica-se que a cardiotocografia e a ultrassonografia ajudaram muito. Mesmo assim, Cunningham, fazendo uma meta-análise, ele ampliou essa curva e tentou chegar o mais próximo possível.
será que depois de 40 semanas havia esse risco? Ele conseguiu apontar que depois de 41 semanas havia realmente uma inclinação não muito grave, mas havia uma inclinação aumentando o risco de perdas fetais nesse período perinatal. Então ele conseguiu confirmar que depois de 41 semanas esse risco aumentava. Então talvez não fosse tão favorável você chegar até 42 semanas. Tendo essa informação de Cunningham que mostrava que depois de 41 semanas começava a aumentar o risco de mortalidade perinatal, existem alguns fatos que as pacientes nem sempre entram em trabalho de parto com 40 semanas, e muitas passariam de 40 semanas e atingiriam até 41 e um pouquinho mais, ou seria uma gestação prolongada até 42. O interessante seria antecipar esse parto, depois que adquirisse 41 semanas. E qual que seria o melhor parto? Parto cesariana ou parto vaginal, que nós falamos o parto normal? Essa é a grande dúvida, qual que seria a melhor forma de ser realizado? Tentando responder as perguntas, a Cochrane fez uma revisão em 2003 e ele comparou grupos de pacientes que fizeram conduta expectante versus indução de parto, quando a gestante adquiria uma idade gestacional de 41 semanas. E o que eles verificaram? Que houve uma indução de parto, diminuiria o número de partos cesariana, quer dizer, você induzindo, estimulando artificialmente o parto, quando você atingisse a idade gestacional de 41 semanas, você diminuiria o número de cesáreas e não aumentou o risco de óbito fetal. Então, o que ele quis dizer com isso? Que de repente, se você adquiriu 41 semanas, não nasceu até aquele momento, e você estimular o parto normal, algumas vão evoluir para parto vaginal, outras não, e vão acabar evoluindo para parto cesárea. Mas dessa forma você diminuiria o número de parto cesárea. Mas por que esse mito, do parto cesariana? Aí nós fizemos um trabalho nosso mesmo, aqui da faculdade, em 2008, com a colaboração de todos os profissionais na época. Pegamos 1.530 pacientes que fizeram parto cesariana e parto vaginal. E o que nós verificamos? Que nesse grupo, no nosso ambiente, nós percebemos que o parto cesariana aumentou o risco materno de infecção, hemorragia, ruptura uterina, histerectomia, lesão de órgãos de contiguidade e trombose e embolia pulmonar. Então, o que acontece? Que o parto cesariana é necessário, quando necessário, muito bem indicado. Mas indicar como seria a primeira opção do parto não é tão favorável assim. Nós poderíamos resolver um problema diminuindo o risco de óbito fetal, mas aumentaríamos um outro risco, que era o risco materno. Para isso, nós criamos um protocolo, que é um protocolo de atendimento às pacientes que tinham risco de desenvolver gestação prolongada. Então, nesse protocolo, nós temos alguns itens a serem obedecidos. Precisamos confirmar a idade gestacional, avaliar a vitalidade fetal, avaliar as condições do colo e, às vezes, o preparo do colo. Seguindo o protocolo, a primeira coisa que nós temos que fazer é confirmar a idade gestacional. A tolerância, como nós já verificamos, nós vamos ter uma tolerância até 41 semanas. E qual é o grupo que nós vamos trabalhar? Como é uma situação que começa a oferecer risco para o feto, nós não podemos trabalhar com gestação de alto risco. Então, quem seriam aquelas que seriam de alto risco? Vou citar só algumas para a gente lembrar. Paciente que tem hipertensão, diabetes na gestação ou diabetes gestacional, ou alguma complicação em si que ofereça para o feto. Então, essas pacientes não podem ter essas complicações associadas à gestação. Então, são aquelas gestações que são de baixo risco. E o método natural seria a regra de Nageli. Então, eu vou confiar desde que a paciente tenha ciclos menstruais regulares e não tenha dúvida da data da última menstruação. Então, é uma técnica favorável para confirmar a idade gestacional. Se eu não tenho essa situação, eu vou usar da imagem ultrassonográfica. Aí eu vou fazer o seguinte: se eu fizer um exame ultrassonográfico com idade gestacional igual ou inferior a 12 semanas,
O risco de erro é de 3 a 5 dias. Desculpa. E no caso, é um método mais confiável se eu não tiver uma regra da data da última menstruação, tá certo? Conforme vai passando a idade gestacional, vai ficando um pouquinho mais difícil. Entre 13 e 18 começa a aumentar de uma semana e meia de índice de erro. E a partir de 19 semanas, o risco pode aumentar de uma semana e meia a 2 semanas. Então, às vezes pode ter também confronto de informações. Vamos imaginar que você tem uma idade gestacional pela data da última menstruação e pela ultrassonografia. Se esse ultrassom foi feito no primeiro trimestre, que eu diria com menos de 12 semanas, incluindo 12 semanas, e o erro for superior a 5 dias, ou a diferença, na verdade, de 5 dias, é melhor confiar na ultrassonografia. Se a data da última menstruação também for discrepante com a ultrassonografia, mas uma ultrassonografia feita no segundo trimestre, que seria depois de 12 semanas, e uma discrepância de 10 dias, é melhor você confiar também na ultrassonografia. Continuando o nosso protocolo, nós deveríamos fazer uma avaliação da vitalidade fetal. O que seria ver? Se esse feto está em boas condições dentro do útero, se ele realmente está sem sinais de sofrimento. Nesse momento eu vou usar de 2 artifícios. Eu posso realizar a cardiotocografia basal, que está mostrando no quadrinho, e avaliar a quantidade de líquido, que é através do exame de ultrassonografia. A associação dos dois a gente fala que é um perfil biofísico fetal. E isso você favorece maior segurança e verificando se o feto está favorável. Porque não adianta nada a gente entrar no protocolo e de repente esse feto já apresentar algum sinal de sofrimento. Aí mudaria totalmente a conduta. Durante o atendimento, nós temos que fazer uma terceira coisa, que é a avaliação do colo uterino. Isso nós vamos fazer uma avaliação e colocar no índice de Bishop. Aqui você vê uma tabela de informações, em que em cima você vai dar pontos, que é 0, 1, 2 ou 3. E nesse ponto você vai verificar as características. A dilatação, o apagamento, consistência, posição e a descida da apresentação. Para cada um desses sinais que nós vamos encontrar no exame físico, no toque vaginal, você vai dar as características e pontuação. Se eu tiver uma pontuação acima em 6 ou maior que 6, indica que há uma grande possibilidade de você induzir esse parto de forma artificial, com alguns métodos, e você estimular o trabalho de parto, e um índice de sucesso muito grande com parto vaginal. Isso seria uma boa indicação pelo índice de Bishop, então 6 ou mais. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente explicando para vocês. Como no quadro anterior, eu procuro verificar se esse colo é um colo favorável à indução. Mas muitas vezes nós encontramos um colo que tem um índice de Bishop menor do que 6. Então eu posso fazer um preparo desse colo, para preparar para o parto vaginal. E pode ser por métodos naturais, ou métodos artificiais. O método natural que nós conhecemos é um descolamento das membranas digitais. E como você faz isso? Através de um toque vaginal, tá? Você faz um toque vaginal e você tenta fazer uma pequena dilatação. Para isso é necessário que tenha uma dilatação mínima, para você introduzir o dedo no canal do colo e tentar descolar as membranas da parede. Isso favoreceria a liberação de ocitocina, desencadeando pequenas contrações para dar um estímulo. Isso às vezes tem que ser feito de uma forma meio repetitiva e é um pouquinho incômodo para a paciente também, porque causa um pouco dor e o constrangimento do toque vaginal repetido, tá? Métodos artificiais, nós temos alguns aqui para apresentar para vocês, que é o uso do misoprostol, que é uma prostaglandina que desencadeia contrações uterinas, tá? Hoje em dia nós temos uma prostaglandina de liberação lenta, que é a dinoprostona, que é tipo um pessário ou como se fosse um OB com um cordãozinho, que você introduz na vagina e ela estimula e tem uma absorção muito rápida. Ao mesmo tempo, a vantagem dela é porque o misoprostol ele provoca contração e nós não sabemos como essa paciente vai responder. Tem pacientes que às vezes com pequenas doses de misoprostol, às vezes demora muito para responder e outras respondem muito rápido. E uma vez absorvido, a gente não tem um controle dessa situação. Agora a dinoprostona, você introduz e de repente se começar a desencadear muitas contrações, eu posso retirar e recolocar novamente em um outro momento.
até coordenar as contrações e não ficar muito exagerada. E talvez num caso desse muito exagerada poderia desencadear um sofrimento fetal. Tem um outro método também, que é o método de balão, que chama sonda de Foley, né? Que você faz uma tração mecânica de dentro do útero para fora, forçando a ter um estímulo e dilatação do colo, né? Esse estímulo seria um estímulo mecânico ajudando. Nós vamos ver no próximo slide. Aqui nós vamos mostrar como é que é colocado a dinoprostona. Você verifica lá, é um pessário, coloca próximo ao colo, né, na figura A, B e C, e você tem a possibilidade de subtrair ele quando as contrações estão muito mais exageradas do que é o necessário naquele momento. E o da direita você verifica que é um balãozinho que você fica tracionando, né? Você insufla esse balão dentro da cavidade uterina e fica tracionando de dentro para fora. De uma forma geral, os dois métodos são muito eficientes para ser feitos, tá? Uma forma química e outra forma mecânica. Desta forma, nós concluímos como nós vamos montar nosso protocolo de assistência aos pacientes. Nós vamos trabalhar com gestantes de baixo risco. E quando nós vamos iniciar esse protocolo? Nós vamos iniciar com 40 semanas, tá? Por que com 40 semanas e não com 41? Porque 41 é nosso tempo limite, tá? Então, durante esse período, nós vamos fazer uma transição de atendimento para essa paciente até completar 41 semanas. Então, no início, nós vamos confirmar a idade gestacional, como eu falei para vocês, com 40 semanas. Nós iniciamos o protocolo e nós vamos avaliar, a primeira coisa, a vitalidade fetal através do perfil biofísico fetal, que é o CTB, que é a cardiotocografia basal, eu abreviei, associado do índice de líquido amniótico, que é o exame ultrassonográfico, para ver se o líquido está normal. Vamos imaginar que esses exames estão normais. Aí eu vou fazer a avaliação do colo. E se realmente o colo tem dilatação, eu posso fazer um tratamento, fazer um toque digital até estimulando, e associar a possível a avaliação do líquido amniótico para ver se tem presença de mecônio. Lembra que eu falei para vocês durante a apresentação, se tem mecônio ou não. Se o colo for desfavorável, for um índice de Bishop menor do que 6, né, nós vamos pedir para ela retornar a cada 2 ou 3 dias até completar 41 semanas. Completou 41 semanas, aí eu vou ter que internar ela para fazer o parto. Nesse momento, o parto não quer dizer que seja um parto cesárea. Eu vou talvez trabalhar e ver qual é o melhor parto para ela. Se é um parto vaginal ou é um parto cesárea. Vamos imaginar que esse Bishop seja maior ou igual a 6, né? E esteja tudo bem. O líquido está normal, tem uma boa vitalidade. Eu também posso internar ela, porque o índice de sucesso nesse momento também é muito grande. E eu não precisaria ficar aguardando até 41 semanas. Porque nesse fato, muitas pacientes ficam muito ansiosas, achando que tem o risco de perder o feto. Então você pode antecipar a internação. É uma opção também a ser feita. Vamos imaginar que ela fez lá, confirmou a idade gestacional entre 40 e 41. E o perfil biofísico e o índice de líquido amniótico estão alterados. Não dá mais para seguir essa rotina. Aí eu tenho que internar ela para fazer o parto. Tem que fazer parto cesárea? Também não. Nesse momento a gente vai decidir lá no pré-parto qual o melhor parto para ela. Depende de vários fatores. Existe uma situação que eu coloquei em vermelho, que às vezes você pode verificar que tem líquido meconial através da amnioscopia, porque tem um pouco de dilatação e acontece que você tem mecônio, né, que o fetinho acabou evacuando o líquido amniótico. Nesse caso, talvez a melhor opção não seja a indução, porque começa a oferecer risco para o feto, tá? Espero que vocês tenham gostado da apresentação, tá? Estudem, depois nós vamos discutir um caso clínico em cima disso, para vocês aprimorarem o conhecimento. Obrigado a todos.